Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar do item 11. Nós vamos, nesse instante, antes de nós darmos por iniciada a nossa reflexão, rogar a Jesus, aos bons espíritos, que estejam conosco nesse instante, nos intuindo, para que nós possamos refletir acerca da passagem evangélica. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de ler um trecho. O trecho é no item 11. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço um grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, se nós formos interpretar esse que Jesus está falando, ele nos diz que o escândalo é necessário, mas para nós tomarmos muito cuidado se o escândalo vier de nós. O que nós entendemos sobre isso, sobre essa passagem? Nós entendemos que Jesus pede para que nós sejamos comedidos, né? Como ele sempre disse, vigiai e orai. Então, quando Jesus coloca para nós vigilância e oração, nós temos que nos colocar diante do outro e pensar, isso que eu vou falar, será que vai dar algum resultado? Se fosse comigo, eu gostaria que fosse comigo. E nós percebemos que o escândalo, ele sempre houve, sempre aconteceu. E hoje, particularmente, neste momento, ele está muito visível. Nós vemos pelas mídias sociais, né, as mídias que as pessoas costumam usar, muito sobre escândalo. As pessoas muito preocupadas uns com as vidas dos outros, mas sem auxiliar. As pessoas se preocupam com o que os outros têm e falam de um para os outros, mas sem querer ajudar. E o que Jesus nos pede é isso, é ajuda, é a fraternidade, o companheirismo. E nós não vemos isso. Mas isso não é de agora, isso vem de há muito tempo, há muito tempo. Então, quando ele fala do escândalo, ele está querendo dizer assim, que nós devemos, pelo primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o outro. E hoje nós vemos muito, né? Hoje nós vemos assim na mídia um avalanche, né, de coisas, de pessoas preocupadas em falar mal da vida do outro. Muitos casos que nós vemos de pessoas que destroem a vida dos outros pelas mensagens, nessas mídias, né? Estão sempre preocupados em denegrir a imagem do outro. Então, quando Jesus fala desse escândalo, ele está pedindo para que nós fiquemos atentos a isso. E vemos também nas famílias, em muitas famílias, esse escândalo acontecer. Muitas famílias esquecem do compromisso que têm uns com os outros, com seus parentes, e às vezes destrói a própria família por esses escândalos. E vemos muitas divergências, muitas intolerâncias por conta dessa má postura, né, dessa má conduta que as pessoas têm. Vemos hoje no mundo, o mundo atravessa uma intolerância muito grande. Escândalos em todas as partes do globo. São pessoas se escandalizando com a morte, com a intolerância religiosa, com o racismo. Então nós estamos vendo esses escândalos acontecendo, mas nós esquecemos que o escândalo começa através de nós, dentro dos nossos lares, quando nós não respeitamos o nosso companheiro que está conosco na nossa caminhada. E às vezes a gente coloca, nossa, mas aconteceu isso e isso, mas a gente esquece de olhar para nós, para dentro da nossa família, daquelas pessoas que estão seguindo conosco.
Então, a vigilância e oração que Jesus tanto nos falou, começa primeiro conosco. A nossa vigilância em nosso lar, a nossa vigilância no nosso íntimo, é voltarmos para dentro de nós e observar até onde nós somos os autores deste escândalo. Ai de nós, se o escândalo vier por nós. Era isso que Jesus nos dizia naquela época e que nós não entendemos e não estamos entendendo até hoje. Então, quando Jesus coloca para nós, ai de vós, se o escândalo vier por vós. Então, ele está chamando nós a uma reflexão. Ele está chamando nós a pensarmos na nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa vida. E nós, às vezes, muitas vezes, alimentamos esses escândalos, alimentamos as conversas, alimentamos os pensamentos. Então, quando ele falava vigilância e oração, ele estava pedindo para nos vigiarmos, vigiar a nós, vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa conduta e orar. Orar a Deus, mas não pedindo para Deus para tirar de nós. Orar conversando com Deus, porque Deus sabe do que vai no nosso coração. Orar falando para Deus, eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu quero me melhorar. É isso que Jesus pede de nós. Jesus não pediu muita coisa, ele pediu a simplicidade. E nós vemos que hoje, no mundo, as guerras, as contendas, os dissabores, vamos dizer assim, acontecem por causa dessa intolerância. São esses escândalos que nós podemos olhar e ver. Mas o que nós podemos fazer enquanto cristãos? Enquanto cristãos, é o poder da prece, é o poder da vibração. Sócrates, que foi um grande filósofo que passou muito antes de Jesus, ele tem uma história que chama Os Três Crivos. E ele estava junto com um dos companheiros dele nos trabalhos do dia a dia. E chegou essa pessoa para conversar com Sócrates. Falou, olha Sócrates, eu tenho um negócio para te falar de uma pessoa. Sócrates parou e olhou para ele e falou, isso é bom? Não sei, então espera só um pouquinho. Continua, vamos fazer esse serviço aqui. Não, mas o que eu quero te falar é que o que eu tenho para falar da pessoa é sério. Mas isso que você vai me falar é verdadeiro? A pessoa falou, não sei como é que é, não sei, mas eu preciso te falar. Sócrates parou para ele e falou, isso é necessário? Aí ele olhou, o rapaz falou, acho que não é necessário. Aí Sócrates dá uma grande lição. Então, continuemos o nosso trabalho, desde que cada um resolva os seus problemas. Então, essa história é tão simples, né, que Sócrates contou, que tem nos seus escritos, traz para nós, né, para nós pensarmos assim. Quando vier qualquer palavra, qualquer história que nos faça querer levar adiante isso, nós precisamos cortar. Precisamos trabalhar, como Sócrates falou. Trabalhar nós, dentro de nós, o nosso íntimo. Rever onde nós estamos falhando, rever onde nós estamos tropeçando. Quando nós pensarmos nesses três crivos, o da verdade, da bondade e da necessidade, nós estaremos, com certeza, cortando algo que poderia ficar pior, tomar uma dimensão muito grande. Porque hoje em dia o que acontece é isso, desde aquela época do mestre. Nós não cortamos, nós alimentamos. Nós não precisamos alimentar. Nós não precisamos dar vazão a isso. Nós precisamos, precisamos cortar, parar, refletir, pensar e perguntar a nós mesmos, é necessário? Não vai ter valia. Deixa que o tempo resolva.
porque talvez muitas desavenças poderiam até ser amenizadas se não houvesse quem alimentasse. Infelizmente, no mundo, há muitas pessoas que alimentam isso. Há muitas pessoas que torcem por isso. Mas quando Jesus fala o escândalo é necessário, nós precisamos tirar uma lição disso. Nós precisamos tirar a lição de que quando Jesus fala, ele quis dizer assim: aprendam, aprendam com o erro. Ele está falando isso para nós, aprendam com o erro. Não tem necessidade de nós estarmos colocando isso para frente. Que a gente precisa ter olhos de ver, olhos bons, não é? É olhos bons, é olhos para ver, é olhos para ver o que a natureza nos traz de bom. E as mãos é o trabalho. Colocar as mãos no trabalho em favor daqueles que necessitam. Olha, ao invés do escândalo, vamos pegar as nossas mãos, arregaçar as nossas mangas e pôr em prol do trabalho em auxílio ao outro. Quando nós estamos concentrados, fazendo o nosso trabalho em favor daqueles que precisam, nós somos os primeiros a ser ajudados. Nós somos os primeiros a não levar adiante essas intolerâncias que nós estamos vendo hoje em dia. E é em todos os lugares, em todos os lugares. Ora parece de guerra, ora parece de várias coisas. Então nós não devemos alimentar nem essas grandes desavenças que nós vemos por aí, desde a pequena até a grande. Então, nós como ainda não conseguimos, e Deus espera muito isso da gente, vamos começar pelo pequeno. Vamos começar na nossa família, nos nossos lares. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de não fazer a contenda, de não fazer a briga, e nós vamos ali e fazemos. Então comecemos pelos nossos lares. Vamos tentar ceder um pouco para aquele que necessita, para aquele que às vezes não está no bom dia, não está bem. Vamos tentar ceder para que não haja discórdia, para que não haja briga, intolerância. Porque Jesus, ele não espera, Deus, na verdade, ele espera não muito de nós, ele espera o mínimo. E nós somos espíritos em reajustes. Estamos aqui nesse planeta, tivemos a oportunidade de vir para fazer o nosso melhor. Nós viemos aqui para sermos felizes. Nós não viemos aqui para tristeza, para ficar emburrado, com raiva. Nós viemos para sermos felizes, para trabalharmos, para servirmos. É para isso que nós estamos aqui. E Deus conta conosco. Ele conta com a gente. Porque Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas dificuldades, mas mesmo assim não desiste de nós. Nem Deus, nem Jesus. Ele ainda conta conosco. Mesmo com a nossa falha, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo que às vezes a gente não queira fazer alguma coisa, Deus e Jesus ainda apostam em nós. Eles ainda confiam no nosso trabalho. Confiam que nós vamos conseguir ultrapassar. Então, a nossa reflexão de hoje sobre o escândalo e o que nós pensamos em falar é de uma forma muito simples. Nós trouxemos de uma forma muito simples essa questão do Evangelho. Porque o Evangelho ele é simples. Nós que às vezes complicamos, nós que às vezes pensamos em achar coisas, enfeitar coisas que não tem. Então o Evangelho ele está trazendo para nós de forma muito simples. Basta que nós interpretemos, mas interpretemos com o coração. Então quero deixar para nossos amigos na noite de hoje uma reflexão para que nós pensemos que às vezes o escândalo ele não está nesses escândalos aí fora tão grande, mas está nas pequenas coisas e que nós às vezes não nos atentemos. Às vezes a gente não se atenta
e a coisa toma proporção maior. Então, nesse instante, eu quero convidar os nossos amigos aqui presentes, que estão assistindo e refletindo junto, para que a gente possa pensar de que maneira nós podemos barrar o escândalo quando ele vier. Fica a nossa reflexão da noite. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, que a Mãe Santíssima envolva cada um de nós no seu amor e no seu carinho. Graças a Deus.